tá indo já. Ó, o título do tema eu coloquei assim: o papel do arquiteto ainda é relevante? Pra ver se esses pau no cu desses arquitetos aí servem pra alguma coisa. Não sou arquiteto? Blueprint não compila, né? Sim. É o do dia 1º de julho, viu, Rodrigo? Eu joguei lá no último lá só pra não tirar o texto que tava lá. Eu já troquei já, tá no dia 1º, tá certinho aí, ó, dia 27. Show. Você é burrão, né, mano? Pode ir? Cara, tô no esquema. Deixa eu fazer o teste aqui pra ver se o volume tá bom. 1, 2, som. E aí? Vê se o som tá bom aí também, né? Tá sempre bom. Sempre tá bom o meu som, minha voz é perfeita. Cortou até o cabelo, velho. É louco. A barba. Nunca mais eu tiro minha barba na minha vida. Não curtiu, não? Nunca mais eu tiro minha barba, você é louco. Cara de cu da porra. Tá bonito. É louco. 1, 2, som. E aí? 1, 2. Ó, antes de começar, aqui pro seu. E o outro? E o pingus? O Pingus, tem esse aqui, ó. Não, tem um pingus. Tem um pingucinho aí. Ah, o Loki? Né? O Loki parece um bêbado, né, meu amigo? Eu vou achar a garrafa, Tem a garrafinha. Som, beleza. Meu som aqui tá. Manda o 3, 2, 1 aí pra eu meter um gravar aqui. Beleza. Ah, tem um detalhe, Marcel. Embaixo do gravar tem um microfone seu, certo? Do lado direito tem um combinho aí que você seleciona canal. Canal gravação mono e estéreo. Bota um só mono. Ah, pera aí. Aqui tá... Bom, no microfone tá esse MME. É o padrão aí. Aí do lado tem um bagulho de canal de gravação. Aí tem aqui canal de gravação. Aí tá como 2 canais de gravação. Deixa Põe um só? Mono? Um só mono. Tá. E o do lado aqui, o microfone alto-falante, deixa aqui. Esse aí não precisa mexer não. Tá. Aí no final é só dar o quadrado que é o stop, tá? Tá bom? E aí, Rodrigo? Aqui é só começar. Pô, toda vez, mano, você não arruma o bagulho meio-dia, caralho. Só começar, cuzão. Falei? Só começar. Então vai. 1, 2, 3, já. Olá. Você que está ouvindo o nosso DevSecOps Podcast, episódio número 27. Hoje é dia 1º de julho de 2020. Estamos aqui com um convidado bonitinho hoje, que já a gente vai apresentar para vocês. Eu sou Cássio Batista. Eu sou Rodrigo Balbino. E hoje a gente vai falar sobre um tema... não é polêmico, né? Porque, afinal, sempre existiu o papel do arquiteto, pelo menos desde que eu me entendo por programador, desenvolvedor, aspirador, espremedor. Eu sempre vi o papel do arquiteto com bons olhos, inclusive. Não à toa, me formei e me especializei também em arquitetura de software. Mas de um tempo para cá, a gente tem visto aí algumas empresas, né, algumas startups mudando um pouquinho esse conceito, ou chamando com outro nome, ou até mesmo tirando essa figura de cena, né? Então, um pouquinho do que a gente vai debater hoje, né? A gente vai tentar responder a pergunta se o papel do arquiteto ele ainda é relevante ou fundamental do ponto de vista nosso, né, meio do Rodrigo, e do nosso convidado, Marcel Pacheco, grande amigo, desde a época da faculdade e de outras empresas e tal, que vai se apresentar aqui para a gente agora. Fala aí, Marcel. Opa, boa noite, senhores. Bom, sou Marcel. Primeiro, obrigado aí pelo convite. Trabalho já com TI já há algum tempo, né, alguns anos, vou falar quantos anos não entrega a idade, né, mas mais de 10 já. Bom, conheço o Cássio já há algum tempo, né, a gente teve a oportunidade de trabalhar junto em 3 empresas já, né. E a gente se ama. Vim na parte de infraestrutura, fui para desenvolvimento de sistemas e hoje atuo como arquiteto enterprise e venho nessa linha de arquitetura já há uns
6 anos já, mais ou menos. Legal. Que empresa que você está hoje, Marcel? Hoje eu sou arquiteto Enterprise no Banco Itaú. Boa. Bom, legal. Um bom introduzido do nosso convidado. Aliás, faz tempo que a gente não traz convidado aqui, né, Rodrigo? A verba tá baixa, né? Não tá dando para pagar. Gastou no microfone, na verba. Gastou no Inclusive, eu acho que você foi bonzinho em falar que o cara é bonitinho. Porque não... Fora o cabelo, né? Que não corta há 4 meses. Efeitos da quarentena, né? Deixa a gente assim, né? O meu já tá de bonezinho aqui, ó. Vai esconder essa bosta, né, que você tem. Bom, legal. Acho que foi uma boa introduzida aí. A cara. É só não filmar. Foi uma boa introduzida aí para o nosso convidado, do tema, né? Só repetindo, a gente está no episódio número 27 já. Então tem bastante conteúdo aí para vocês ouvirem lá para trás e para frente também, a gente não pretende parar. E é isso. Então vamos tentar começar o assunto de hoje, lógico, né? Sempre com uma pergunta. Deixa eu. Perguntas lógicas. Vai. Pode perguntar. É bem bonitinho. O que é um arquiteto de software? Não sei. O cara que constrói software, né? Você tem N situações que o cara constrói software. Você tem o desenvolvedor, você tem o analista, você tem o arquiteto, você tem o engenheiro. Todo mundo constrói software. As empresas que eu trabalhei, eu fazia tudo isso, você não sabia, então, né? E era estagiário, né? Era estagiário. Não, vamos lá. Acho que vou dar uma introduzida na resposta e eu e o Marcel vem com a experiência dele aí para complementar. Pelo menos o pouco quando eu me formei lá eu fiz um curso de arquitetura de software, né? Um MBA. E, cara, a essência que a gente tinha como arquitetura, né? Ou pensar como arquitetura é enxergar o software como um todo. Né? Não só ali a sua funcionalidade, ou às vezes qual o melhor driver eu vou usar para conectar num banco, por exemplo, um banco de dados. Então você tem vários aspectos que o programador pode tomar essa decisão. Agora, quando você fala assim, cara, eu preciso desenvolver uma solução, falando de software, que vai integrar com X fornecedores, que precisa expor um dado, que precisa de performance, sei lá. Você tem um monte de questões, várias questões, né? Que não está, de certo modo, na mão do programador ou do desenvolvedor. Então, entra a figura do arquiteto, ao meu ver, que vai olhar o software como um todo para tentar definir esses outros quesitos, que talvez alguns programadores nem tenham que ter essa responsabilidade, né? Não sei, é um tema para a gente debater aqui. O que você acha, Marcel? Cara, é isso aí, né? Um arquiteto, ele é uma figura, né? No caso, falar assim, em algumas vezes até o desenvolvedor ele se coloca na posição de arquiteto, né? A gente fala que às vezes você não é um arquiteto, você está num papel de arquiteto, né? E sim, é uma figura para você pensar no todo, pensar na estratégia, pensar num roadmap de evolução tecnológica e eu falo que o desenvolvedor normalmente ele é muito criativo, né? Então muitas vezes você tem que botar um pouco, né, e ter mais ou menos aquele guide, né, de arquitetura para você balizar para onde, né, as soluções vão, para onde a estratégia tecnológica da empresa vai. Então, basicamente, esse é um pouco de tudo isso daí. Eu acho que eu definiria por essa linha que você disse aí de cortar as linhas do desenvolvedor, né? O cara, ele tem mais a responsabilidade de não deixar as ideias fluírem demais, né? De criar um ambiente ali estável, seguro, dar toda a ferramenta que o desenvolvedor precisa, mas de uma forma que o cara continua crescendo, continua evoluindo ali o sistema, né? Boa. Legal. Acho que uma ótima primeira pergunta. Eu não começaria com essa, eu já ia pro lado mais treta da coisa, mas foi uma boa pergunta. Já ia na polêmica. Mas você puxou a polêmica que eu queria trazer, que é justamente isso, tipo, que nem o Marcel colocou e aí você complementou. O programador, ele é criativo demais, ou até tem que ser criativo demais, e não deixar ele fazer o que ele quer, de qualquer jeito, vamos dizer assim. Se fosse fazer uma analogia, né, você não pega o pedreiro, fala, faz aí minha casa. Sobe a casa aí. Não, mas quantos cômodos? 5 cômodos, foda-se. O maluco vai pôr um cômodo em cima do outro, tá ligado? Porque ele acha bonitinho. Mas aí, tipo, vem um engenheiro, um arquiteto, fazer um trabalho, né, de planta, de medição, sei lá o quê, pro pedreiro só subir a parede. Vai subir a parede, subir outra parede, depois vai pintar, acabamento e tal.
mas todo o pensar naquele todo veio antes na figura do arquiteto. E aí, assim, a gente está limitando o pedreiro, né? Não, porra, a analogia não ficou boa porque eu vou chamar os programadores de pedreiro agora, né? Ficou uma bosta. Mas é assim, é literalmente. E aí a polêmica é por causa disso, né? Eu tenho visto essa discussão. As empresas que a gente trabalhou, eu, Marcel, por exemplo, a gente trabalhou na Serasa, trabalhei em outras empresas, onde a figura do arquiteto ou de uma área de arquitetura era fundamental para definir padrões, para definir documentação, componentização, etc, etc, etc. Só que a gente tem visto hoje, né, na CVC, por exemplo, em outras empresas, que tem morrido esse conceito de não tem mais um arquiteto ou uma área de arquitetura. Cada squad, cada time é livre para escolher suas tecnologias. Então, você tem empresa aí que tem um microserviço em Python, outro microserviço em Golang, outro serviço em F Sharp, 80 diferentes servidores para subir tudo isso, compilar, enfim. Então, assim, a pergunta é essa, né? Precisamos ainda do arquiteto ou não? Porque por que essas fintechs, essas startups, ou até empresas grandes já de mercado, têm tirado essa figura e dado esse poder, empoderamento, vamos chamar assim, para o programador, e deixado de lado essa área de arquitetura? É por causa do salário? Porque os caras ganham 4 dígitos a hora? Quer começar a responder nessa, Marcelo? Então, assim, eu acho que vou levantar mais um ponto polêmico aqui, mas tipo tropa de elite, né? Tipo, o cara fala assim, PM do Rio tem que acabar, né? Então, eu acredito que com o tempo a posição, né, de arquitetura, né, ela tende a acabar, né? Respondendo isso aí que o Cássio colocou, né? Realmente fintechs, startups, enfim, as empresas um pouco mais novas, né? Empresas que a gente brinca que não tem legado, né? Começou sem legado. Normalmente você realmente não tem uma área de arquitetura, né? Uma posição de arquitetura, né? Você tem o papel, né? No caso do arquiteto, dividido entre alguns times ali, né? Tipo, você pega o arquiteto de soluções, né? Aquele arquiteto um pouco mais técnico, normalmente você tem os tech leads que acabam fazendo isso, né? Junto com o time de engenharia. E você pega essa solução, essa questão do arquiteto enterprise, né? Que é aquele cara que ele está muito mais do lado do negócio, né? E da estratégia. Você vê que normalmente estruturas ágeis, né? Quem acaba fazendo um pouco isso são os PMs, né? Os Project Managers, né? Que, na verdade, deveriam fazer, né? Aí a gente entra numa outra questão, né? O PM tem que saber de estratégia e tem que estar ali atuando na camada de portfólio, né? Que o arquiteto enterprise, né? Atua seguindo tipo uma linha de safe no momento, né? Será que ele tem que saber isso? Aí a gente entra em várias discussões aí, né? Eu vejo um movimento parecido mesmo, assim, eu vejo um cenário bem assim como você definiu, de que a arquitetura começa a meio que não fazer tanto sentido, né, um cara coordenando aquilo, assim como o software tá evoluindo. Antigamente, quando a gente ia desenvolver, geralmente você ia fazer aquele ERP gigantesco lá, um sistema único para a empresa inteira, e quanto mais você amarrava aquilo ali, era melhor para a empresa, né? Essa era a tendência. Então, você necessitava de uma área de arquitetura ou um arquiteto para o cara desenhar que tudo consiga conversar com tudo sem problema algum, o cara conseguir escalar, conseguir evoluir aquilo ali, consegue reutilizar coisas sem muita complicação. E hoje a gente desenvolve muito mais segregado, né? Cada área consegue desenvolver o seu, cada área consegue evoluir com a sua velocidade. E é claro que ainda assim com a necessidade da arquitetura para todo mundo falar a mesma linguagem ali, para todo mundo falar a mesma coisa e poder acoplar os sistemas e tudo mais. Mas eu acho que é bem isso mesmo que o Marcelo falou, a tendência é cada vez menos você utilizando essa área, até porque você está começando a exigir muito mais do desenvolvedor, né? O desenvolvedor ele não é mais só aquele cara que vai lá e vai codar. O cara ele tem que saber o que ele está fazendo, ele tem que tomar a responsabilidade, ele tem que corrigir, então o cara ele tem que fazer muito mais de tudo. Até com o conceito novo de DevOps, né, que
O cara tem que saber, além de codar, ele tem que saber de infra. Então, vai tirando um pouco da responsabilidade de um grupo, de uma pessoa, e dando mais para a própria área ali, para o time. Até para ganhar velocidade em desenvolvimento, né, de negócio. Porque o negócio, ele é muito volátil, ele muda muito rápido, e ele precisa de velocidade. Então, colocando essa responsabilidade de mudança, colocando tudo isso na mão do próprio time, você ganha agilidade com isso. É claro que o tio Ben lá, né? Com grandes poderes, grandes responsabilidades aí. Eu vou discordar, mas vou explicar. Fiquem calmos, não briga. É tipo assim, faz sentido esse lance de legal. Não precisa mais ter um cara ou uma equipe que vai guiar toda a empresa. Até esse ponto que o Rodrigo falou, acho que é crucial. É a questão da velocidade do negócio. Porque senão você acaba gargalando tudo, né? Putz, o time de arquitetura não terminou ainda o que o time do desenvolvimento A, B e C tá precisando. Tá, atrasa todo o projeto. Eu acho que isso não faz sentido pelo negócio por si só, já não se sustenta. Qual que é a minha preocupação e por que eu discordo? Porque a gente sabemos, vou até falar português errado para exemplificar o que eu quero falar. Cara, tem desenvolvedores que se chama de sênior, ou que dá de sênior por aí, que não sabe o que é HTTP Status Code 200, por exemplo. Dá Sim. erro, ele devolve 200 com a mensagem de erro no payload. A gente, né Rodrigo? Então, assim, esse empoderamento eu acho legal. Porra, tá na mão da equipe desenvolver um produto. Sei lá, no banco lá. Putz, vamos aí fazer um novo Bankline. Sei lá, vamos fazer a nova integração da CVC com mobile. Não interessa o produto. Então tá na mão desse time aqui. Ah, que time? O time de 8 pessoas. Ah, você tem um QA, um desenvolvedor, um analista, um PO, beleza. Quem desses caras sabe de componentização? Quem desses caras sabe de segurança? Quem desses caras sabe de infra? Eu acho que é o melhor cenário possível. Tipo, que é o que a gente falou até em outros episódios aqui. Cada vez mais o desenvolvedor está sendo multidisciplinar. Na minha época, né? Olha como a gente é velho. Na minha época já tinha que ser. Era o back-end, que a gente veio do C Sharp, .NET, mas a gente tinha que saber mexer no CSS, mexer no JavaScript, dar aquela arrumada na tela. Por mais que não fosse nosso papel. Configurar o servidor, assim, né? Configurar o servidor. Mexer no IS lá, né? Conhecer de SQL, né? Dar Exato, aí você já vai pro banco de dados, exatamente, performance, etc, etc. E, cara, isso, eu profissionalmente falando, é muito bom, porque eu vou ter várias skills e com o tempo eu vou ficar bom em várias coisas. Apesar de eu ter me especializado numa só. Mas hoje, você, tipo assim, putz, tudo bem, acho que futuramente a área de arquitetura morrer, até a área de segurança, diria, desde que essa multidisciplinaridade dos desenvolvedores e das equipes fosse de fato efetiva. Que é o que eu falei, a gente conhece, cara, nós conhecemos, todos nós três conhecemos devs seniors que não sabe arrumar uma proc no banco, que nem o Marcel comentou, que não sabe um HTTP status code, que não faz uma boa prática de segurança. Putz, deixa eu fazer um scan no meu código aqui pra ver se eu não tô fazendo bosta. Né? Então, qual é o limite de, porra, precisamos de um guia. Não tô falando que tem que ter um cara de arquiteto que manda em tudo. Até porque fica limitado, né, ao conhecimento desse cara. Então, você ter essa distribuição de responsabilidade para todo mundo poder olhar para isso, pô, legal. Você vai ter mais olhos olhando para um problema, para uma solução como um todo. Isso é muito bom. Então, não é um cara ou uma área. Mas até onde isso é perigoso? Até onde isso é, como é que eu posso dizer, aceitável? Tipo, eu vou abrir mão de ter um arquiteto e um cara de segurança e um cara de infra, porque eu confio no meu time. Beleza, aquele time daquela empresa, daquele negócio. E todos os outros por aí. Porque hoje em dia, a galera aprende Hello World no Python, já sai pedindo 300 pau a hora por aí na consultoria, né? Eu acho complicado generalizar, né? Tipo... Vagabundo! Não pode acontecer, não vai acontecer com todo mundo, não vai acontecer com todas as empresas. Mas o movimento que você vê é meio que isso que está acontecendo. Né? Antigamente era imprescindível ter um arquiteto na empresa. Tinha que ter. Você entrava na empresa e você chegava e falava, beleza, eu preciso levantar algumas coisas. Cadê o arquiteto? Cara, ó, a área de arquitetura está ali. E hoje, cada vez menos você vê isso. Você entra em empresa que tem empresa que tem e é forte e realmente funciona muito bem para eles, só que tem empresas que não tem e funciona bem para eles também. Então, não vai acabar, não vai sumir isso. Vai ter empresa que vai saber trabalhar com e tem empresa que trabalha sem. E eu acho que o que vai aumentar é o número de empresas que vai trabalhar sem. Até porque quanto mais pessoas sabendo sobre mais coisas, é melhor. Porque
porque você consegue modificar o time, você consegue substituir pessoas. Então, um time multidisciplinar é bom para a empresa, né? Porque não fica tudo na mão de um cara, ou o cara ele não vai ficar segurando, sei lá, tecnologia porque ele gosta, as coisas vão mudando. Se realmente aparece uma tecnologia que é melhor, a empresa, a galera vai começar a movimentar aquilo para que a empresa mude. E é claro que tem os altos e baixos disso daí, né? Mas tudo tem, né? Esse era um ponto que eu ia colocar, né? Que assim, vou falar que nem o Cássio falou, vou discordar de vocês, mas assim, acho que são vários pontos, né? O primeiro ponto que eu coloco é assim, eu acho que essa transição, principalmente em empresas que têm áreas de arquiteturas grandes, né? Igual eu tô lá no banco mesmo, a nossa área lá de arquitetura, a nossa diretoria de arquitetura é uma diretoria bem grande, bem relevante, e eu acredito também que no médio e longo prazo, essa posição de arquitetura, eu não sei se ela vai morrer totalmente, mas dividindo a arquitetura em fatias, assim, eu acho que essa posição de enterprise ela ainda vai perpetuar um tempo, né, pela essa questão de negócios, né, de estratégia, pensando muito mais no business, mas eu acredito que essa parte de solução, essa parte mais técnica, ela tende a ser diluída entre outras posições mesmo. O único ponto que eu coloco é que, assim, é igual o Cássio falou, que muitas vezes não adianta você querer empoderar o desenvolvedor se você não tem um desenvolvedor hoje que não consegue fazer um bom código, um código seguro, né, uma coisa performática tal. Ao mesmo tempo, também você pega alguns arquitetos, né, que você fala assim, pô, o que você falaria hoje com um arquiteto de solução, sei lá, algumas habilidades que o cara tinha que ter. Aí você pensa assim, o cara tem que saber, sei lá, de cloud, tem que saber de microserviço, né, API, container, conhecer bastante de integração e, sei lá, ter uma ideia de estratégia de dados, assim, entendeu? Tipo, pelo menos para o cara... É claro que aí a gente vai estender para redes, né, segurança, enfim, mas pelo menos eu acho que essas 4 habilidades aí eu acho que o cara tem que ter. E hoje a maior parte dos arquitetos não tem isso, entendeu? Até um dia desse eu estava comentando com o Cássio sobre isso, né, de um evento que eu estava, que o pessoal estava explicando microserviço, né? E eu até comentei com ele, falei assim, pô, será que uma arquitetura, essa questão de API, de microserviço, não era uma coisa que o cara já tinha que estar na veia, isso, né? Então, entra aquela balança, né? Eu concordo, né, com vocês, que tem que empoderar os times antes de passar essa responsabilidade para eles. E acredito que muitas vezes eu até brinco, né, que eu falo assim, eu como arquiteto estou acabando com a minha posição, entendeu? Porque pensando na evolução da empresa, né, e pensando na evolução do título, né, arquiteto, eu acredito que ele tende a morrer, né, em algumas empresas, mas eu acho que fazer isso aí mudar, no caso, né, muito um mindset nosso, né, hoje da posição, né, de fazer as empresas que têm áreas de arquitetura evoluir e outras empresas que não têm uma área de arquitetura provavelmente já conseguiu diluir essas responsabilidades, né. O seu trabalho tem que ser tão bom que não precisem mais de você, né? Tipo isso. Então eu vou. Eu sei que vocês não precisam de mim, porque eu já sou fodão aqui no podcast. Falou! Valeu, pode descer essas letrinhas já, né? Desce o crédito aí. Não, vocês colocaram um ponto legal aí, que foi a questão da escolha de tecnologia. Às vezes você tem uma figura, uma área ou uma pessoa que o cara é o fã do Java. Então, qualquer coisa que ele definir vai ser baseado no Java. Ou não é nem porque é fã, é porque é a única coisa que ele sabe. Ou é o C Sharp, ou é Python, enfim. E eu trabalhei em empresas que eram justamente isso. O cara defendia uma tecnologia, era só aquilo. E, tipo, chegava a dar briga com os caras da própria equipe, que gostavam do cara, porque o cara só queria fazer na tecnologia que ele conhecia, o que ele defendia. Então, você tem esse ponto ruim. Por outro lado, eu cheguei em empresas que não tinham uma área de arquitetura, mas que queriam alguma padronização. E aí você pegava um código de um time, tipo assim, não tinha um mínimo de indentação, por exemplo. Tudo bem que vocês podem até falar assim, puta, legal, indentação é um bagulho básico, não tem que ter um time de arquitetura definindo isso. Mas assim, se a indentação tá assim do código, não tem um review, não tem um processo, você imagina componentização. Cara, você tinha 8 vezes o mesmo método no mesmo projeto, tipo, o cara não reaproveitava nada, copiava, colava na classe o mesmo método. Nossa!
Então, tipo assim, a orientação objeto o cara não fazia direito. Você entende? Então, é por isso que eu falo, empoderar é legal, mas a gente empodera qualquer um. É igual a internet, né? A internet deu poder pra muita gente. Como brinca um ex-chefe meu, tinha que ter habilitação pra usar a internet, assim não ia ter tanta bosta postada. Bom, legal, acho que esse ponto aí do defender tecnologia é uma questão legal da gente falar também. E eu queria tentar levantar uma outra pergunta aqui, se é que a gente consegue responder isso. Existem diferentes níveis de arquitetos? Aí o Marcel talvez possa responder melhor. Tipo assim, eu já vi o arquiteto de software, já vi o arquiteto de solução, já vi o arquiteto de integração, já vi o arquiteto de outras áreas, assim. Não sei, Rodrigo, você hoje, por exemplo, como dev, né? Você sente falta de ter um arquiteto ou um time de arquitetura definindo as suas coisas que você tem que fazer, ou os padrões que você tem que seguir? E como que é essa diferença? E você enxerga essa diferença? E depois o Marcel complementa também. Eu posso dizer com a experiência dessa empresa que eu tô atual, né, na CVC, que lá não temos um time de arquitetura específico. Então, as áreas, elas têm total autonomia para fazer as coisas. Porém, enquanto está desenvolvendo coisas novas, a gente ainda brinca muito, mexe muito e desenvolve muita coisa para legado. E legado mesmo, bem raizão mesmo. Então, quando você tem muitas áreas desenvolvendo para aquele cara, muitas áreas botando a mão num código que ninguém domina lá, e você acaba criando N padrões, N coisas diferentes, que se tivesse uma área de arquitetura, ou alguém, que não seja uma área, mas que seja alguém, e segurasse aquilo e falasse, não, eu vou coordenar isso daqui, para onde que vai, e como vocês vão consumir isso, cara, ia ser outra história, ia ser bem diferente. Hoje eu sinto falta da arquitetura, mas na empresa geral, porque toda vez que a gente precisa, enquanto a gente está desenvolvendo coisas para nossa equipe, com coisas novas e tudo mais, é tudo lindo, maravilhoso. Agora, quando a gente precisa consumir serviço, consumir banco, quando precisa conversar com outra coisa, aí complica, porque não tem padrão. Tudo que você precisa desenvolver, tudo que você precisa realmente botar a mão ali e alterar, você vai ter que entrar lá e fazer um MBA dele, porque é tudo particular. Não é? Então, você tem que entender sobre aquele sistema específico. E como o cara desenvolveu, e como N pessoas mexeram. Então, realmente, nesse caso, ele faz muita falta a área de arquitetura. E como eu falei lá, cada equipe tem total liberdade, então hoje você tem 50 tecnologias diferentes aí, 50 formas de se fazer a mesma coisa, acaba tendo coisa duplicada, porque você desenvolve uma API, alguma coisa, um serviço ali, põe o nome, e a outra equipe vai lá e desenvolve com outro nome, e de repente vocês estão falando a mesma coisa, mas com tecnologias, com estrutura, com coisas diferentes. Então, gera retrabalho, gera um trabalho a mais, porque você, toda vez que você tem que desenvolver, você vai ter que ir lá e tirar um MBA novo. Então, empodera mais que tá pouco. Então, neste caso, eu sinto falta de arquitetura. Em geral, não. Em geral, eu sou mais do lado de, cara, deixa o desenvolvedor, deixa o engenheiro ali, deixa a área desenvolver o que ela precisa. Eles sabem da dor dele, inclusive o cara tá correndo ali pelo negócio, né? Ele tem que ter a agilidade que o negócio precisa. Então, se você coloca uma área de engenharia, ele começa a perder velocidade com aquilo. Mas, em geral, eu sou a favor de ter menos arquitetos, mas, neste caso, eu sou a favor de ter arquitetos. Ou seja, é com essa contradição que eu vou deixar o Marcel falar, que você está falando muita besteira já. Bom, deixa eu tentar fatiar a pergunta. A primeira que você comentou de níveis de arquitetura, né? Vários arquitetos. Eu acredito que sim, acho que há um tempo atrás, quando você via tipo, alguém anunciar uma vaga de arquiteto no LinkedIn, você não sabia, né, que a pessoa queria, né? Se ela queria alguém com foco em infraestrutura, alguém com foco em desenvolvimento, foco em segurança, foco em integração, então era uma coisa meio complicada, né? Mas
basicamente, eu vou tentar dividir, acho que em duas fatias, né? Eu acho que você tem que ter um arquiteto mais corporativo, vai ligado ao negócio, na estratégia, e uma outra fatia de um arquiteto mais técnico, né? De solução, no caso. Mas aí eu acho que depende muito do business, né? Que nem, por exemplo, você pega uma empresa de telefonia que você tem muita integração, que praticamente é só integração, então acho que esse papel do arquiteto de solução, ele vira meio que um arquiteto de integração, entendeu? Para resolver, eu acho que essa questão aí que o Rodrigo comentou, né? De assim, por exemplo, eu tenho um conjunto de APIs lá dentro do meu time de, sei lá, de emissão de passagem, vai, sei lá na CVC, e aquele time, ele tem que saber responder para um outro time que vai consumir aquela API. Você vai ter que ter um portal lá de desenvolvedor, tal, para o cara, né, conseguir testar o endpoint, saber o que é um Swagger da vida, né? E você tem que ter realmente alguns padrões lá para você, dentro da sua API, de return code, enfim, uma série de coisas que aquele time, né, digamos assim, que é responsável por aquilo, né, ele tem que saber responder aquilo, né? Se você tem uma posição de arquitetura para fazer isso, ou alguém com aquele mindset de arquitetura, né, de dono daquilo, realmente aí depende, né? Eu falo, não necessariamente você precisa ter um time de arquitetura na CVC, desde que você tenha as pessoas responsáveis por aquelas APIs que, quando alguém precisar, saber, tipo, pelo menos explicar aquilo, e quem precisar evoluir aquilo, não necessariamente aquela pessoa, aquele time, né? Até para não, né, centralizar o conhecimento, né, o desenvolvimento, mas pelo menos falar, ó, cara, eu já desenvolvi isso aqui, está desenvolvendo em Node, cara, não vai criar alguma coisa nova em C Sharp, entendeu? Pelo menos segue isso daqui, segue esse modelo de mensagem, tamanho de mensagem, esse tipo de coisa. Então, resumidamente é isso, né? Acho que tem que ter pelo menos duas fatias de cargos de arquitetura, e se você não tem um time de arquitetura, mas, enfim, você tem necessidade de ter alguém que saiba responder por aquilo, tem que ter alguém para responder por aquilo, né? Depois que a gente for pro ar o episódio e tal, ouçam novamente. Vocês veem como a gente se contradiz no próprio bagulho. Tipo, tem que ter, não tem que ter, tem que ter. E é muito engraçado isso, porque às vezes a gente nunca parou pra... porque assim, às vezes a gente nunca parou pra pensar nisso. Porra, precisa, não precisa? E aí o Rodrigo até colocou um ponto. Cara, o Marcelo acho que também colocou. Se você, pra uma empresa, às vezes faz muito sentido não ter arquitetura. E tá tudo bem, porque tem até um time maduro pra isso. Em outra empresa, precisa ter. É o famoso o pastor, né, para guiar as ovelhas lá. Porque se deixar o gado solto, o gado se mata, mano. Que é o que você falou, cara. Tá fazendo uma linguagem ou num padrão? Segue o padrão. Não vem você querer mexer, atrapalhar tudo, fazer outra coisa. Isso atrapalha até o business. E até o que o Rodrigo falou, é legal empoderar os times para poder dar agilidade pro negócio. Mas e se tivesse um padrão definido? Independente do padrão, tá? De código de segurança, não interessa, mas algo bem definido que desse essa agilidade. Por exemplo, orientação a objetos já faz isso, por si só. Você reutiliza muita coisa. Né? A componentização já faz isso. Você cria um componente uma vez e vai mexer nele, um ajuste ou outro. Toda a sua empresa vai reutilizar aquele componente. Agora, quando você não tem isso, cai no problema que você falou, que o Rodrigo comentou. Putz, uma squad está fazendo microserviço get cliente. O outro squad está fazendo serviço obter cliente. Que faz a mesma coisa, aí um tá fazendo em Go, o outro fazendo em Node, aí vem um que gosta do Java, quer fazer em Java também, porque tem que ter um Java. Por quê? Porque não tem Java. Tá acabando o Java aqui na empresa? Não, eu quero igual do Java. Aí vira o caos, aí você vira infraestrutura inchada, porque tem que hospedar 3 serviços, aí você vira banco de dados, tem mais 3 tabelas para guardar 3 lugares, ou então vai ver que os caras, na verdade, consomem do mesmo lugar. Aliás, deixa eu pegar esse gancho aqui e fazer um desabafo. Cuidado que eu trabalho lá ainda, hein? Eu posso ser demitido com esse negócio aí. Ótimo, então eu vou continuar. Fazer um desabafo. Eu lembro que eu estava implementando um projeto, não lembro a empresa, e era assim, não lembro a empresa, parte do serviço era coisa nova. Imagina uma página. Então, parte dessa página eram serviços novos consumidos, e a outra parte era legado. Legal. O legado era um WCF que consumia do banco de dados SQL Server. Era isso, ok? A parte nova era um microserviço que chamava outro microserviço, que chamava uma outra API, não sei da onde, que chamava quem? Esse WCF legado, que chamava o mesmo banco de dados. Aí eu pergunto,
Cadê a inovação? Porque, assim, no fim das contas... Eu sei que é triste. É porque, assim, no fim das contas, não tinha nada de novo. O que tinha de novo? Ah, esse cara aqui era em Node, se eu não me engano, tinha um cache de Redis na frente, chamava uma lambda na AWS. Puta, olha que stack da hora, eu sou descoladão. Mas no fim chamava o quê? O mesmo WCF.NET que era supostamente legado. Aí os caras falaram assim, nossa, tá lento isso daqui, né? Falava, e por que o legado não tá, hein? Por que será, hein, cara? Vamos tentar descobrir. Aí o Rodrigo falou, virava um MBA no negócio. Por quê? Quem fez essa cagada toda não tava mais lá. Aí você precisava descobrir, aí a culpa é do último que mexeu, né? Aí você vai no último que mexeu. Puto, o cara, aí o último que mexeu, mexeu só no pedaço, não mexeu no todo. Ou seja, aí você virou um caos para mexer nisso. Por isso que eu falo assim, eu até acredito que vai morrer o papel, como a gente tá chegando num consenso aqui, né? Mas vai demorar muito, mano. Acho que, ó, vamos vencer o coronavírus e esse papel não vai ter morrido ainda. É que se a gente tem a resposta fácil disso, que é o depende. Tudo depende. Só que qualquer pergunta que você for fazer, no final das contas vai ser o depende e não precisa ficar debatendo. Casos e casos, né? No melhor dos mundos, se tudo for perfeito, tudo bonito, legal, bacana, tudo funciona, todos os seus desenvolvedores, seus arquitetos, seus engenheiros fazem a coisa certa, você não precisa de um arquiteto para falar o que tem que ser feito. Agora, enquanto você está na empresa, que a galera não faz documentação, ou não pratica as boas práticas, ou não tenta se alinhar, não conversa, então você necessita de uma área meio que a reguladora ali da empresa, que o cara vai falar, ó, isso que você está falando é besteira, isso daqui tá certo, mas você tem que seguir por esse caminho, faltou isso, faltou aquilo. Então, em geral, você precisa de arquitetura. Só que com as empresas evoluindo e os profissionais evoluindo junto, acompanhando essa evolução, a tendência é que você necessite menos de alguém ficar lá cagando regra, né? Porque a galera, quando tem um time de arquitetura que faz um trabalho rigoroso ali, o pessoal reclama também, né? Fala, pô, os caras estão cagando regra aqui. E não, cara, o cara só tá tentando manter o padrão, ele tá tentando deixar o ambiente o mais estável possível para quando você precisar de alguma coisa, precisar de uma API, alguma coisa, ele falar, cara, consulta aqui, você não... Olha o swagger dele aqui, que você vai ter toda a resposta. Como diria o filósofo, é melhor alguém cagar a regra do que vocês ficar fazendo cagada por aí. Fala, Marcelo, você fazendo um comentário aí. Eu ia comentar que, assim, o papel do arquiteto, eu acho que ele já deu uma mudada, né, com a questão de metodologia ágil, porque não dá mais para você demorar uma sprint para entregar um blueprint de arquitetura, né? Então, acho que uma das coisas que deu uma mudada boa, né, na agilidade das coisas foi isso, né? Mas realmente a gente está chegando naquele consenso, né? Quando eu comecei a trabalhar com TI, uma das primeiras coisas que eu ouvi é que o DBA ia morrer. Hoje eu jogo no LinkedIn lá, vaga DBA, acho que aparece uns 400 registros, cara, só em São Paulo. Então, e para ganhar muito bem ainda, detalhe. Para ganhar bem. Então, tipo, eu acho que assim, vai muito da maturidade da empresa mesmo, é isso que a gente está comentando. Mas eu acho que assim, antes realmente de acabar, eu acho que a transição ela tem que acontecer. O papel do arquiteto ele tem que mudar um pouco. Eu já venho conversando com algumas pessoas há alguns tempos em outras empresas com uma maturidade de tecnologia maior do que onde eu estava, né, no Fleury, e muitas pessoas comentavam assim, pô, você é arquiteto e você participa de design thinking? Eu falei, participo, quando eu consigo eu participo, tal, né? Nossa, mas e você ajuda a escrever, tipo, sei lá, por exemplo, o pessoal tá com um pouco de dificuldade de escrever algum épico, alguma coisa assim. Cara, você participa, né, de todos os ritos, assim, das reuniões. Cara, quando eu consigo, eu participo, né? Apesar do arquiteto ser uma figura cross ali, eu acabo participando, né? Então, tipo, eu percebi de alguns POs, né, alguns PMs, que o pessoal gostava, né, dessa ideia de você ser uma figura mais técnica ali, né, mesmo uma figura cross, você participar disso, né? Então, eu vejo que as coisas vão mudando, mas aquilo que o Rodrigo falou, né? Se dá errado, você tem que botar a culpa no arquiteto, né?
Agora, se o time entrega tudo certinho, então você não precisa do arquiteto, né, cara? Pra quê, né? Se o prédio cair, a culpa é de quem? É isso aí, do arquiteto. Não é do pedreiro que subiu o Você não tijolinho vai pro nem tijolinho. saber qual é o nome do pedreiro. Não. Ou seja, programadores, vocês estão tranquilos porque não vai acontecer nada com vocês. A culpa é do arquiteto sempre. O máximo é o arquiteto descontar em você depois. Sim, ele cai, mas cai junto, né? Cai atirando. Cai atirando, pegando a analogia que o Marcel fez do Tropa de Elite aí no começo, né? Bom, legal, acho que a gente está caminhando para o meio final, vamos dizer assim. Vou levar para o outro lado aqui, já que a gente já tretou muito já, né? Discordamos, concordamos, mudamos opinião, mas enfim. O que eu preciso estudar? Ou como é que é essa transição, assim, né? Eu quero ser arquiteto de software. Comecei hoje. Eu quero ser arquiteto de software. O que eu tenho que estudar? O que eu faço? Tem curso? Como é isso na visão de vocês? O Rodrigo se conhece, né? O Marcel, que eu sei que é formado e tal. E eu também vou dar minha opinião depois. Pode me ter bronca aí que eu não sou arquiteto não, cara. Se vira aí. A gente tá pagando... Pau no teu. Estamos pagando bem pro convidado para isso, né? Bom, vou falar como é que eu entrei nessa posição, acho que é mais fácil, né? Quando eu estava na Serasa, eu entrei numa área, né, que eles chamavam de suporte ao desenvolvimento, que nada mais é do que uma área que meio que ditava um pouco as regras para o desenvolvedor não fazer o que ele achava que tinha que fazer. E muitas vezes a gente até sentava junto com o desenvolvedor para conseguir colocar aquilo em produção, né? Porque às vezes ele mesmo não sabia o que ele fez, né? Então, rolou. Aí na época rolou esqueci o nome, né? Uma empresa viu todos os processos da empresa, viu que a Serasa precisava de uma área de arquitetura e nessa eu tinha vontade e tal. Eles viram que essa área de suporte ao desenvolvimento era um mais próximo do que uma área de arquitetura em outras empresas fazia e acabou indo para lá. Né? Mas eu acredito que, tipo, resumindo o que vocês falaram, mas o que um cara precisa estudar, um desenvolvedor precisa estudar, ou alguém que está num outro cargo precisa estudar para ser um arquiteto. Bom, eu acho que voltando no que eu comentei, eu acho que se você for um bom desenvolvedor, né, no caso falando de desenvolvedor, que normalmente os arquitetos eles vêm de uma linha mais de desenvolvimento e de engenharia, né? Se você é um bom desenvolvedor e você conhece um pouco daquelas habilidades que eu comentei no começo, né, de cloud, microserviço, né, containerização, API, conhece um pouco de dados, né, de engenharia de dados, eu acho que você já está numa posição onde você consegue ir para essa linha de arquitetura, né? Agora eu só não sei se vale a pena porque a área vai acabar, né? Então, não sei se vale a pena Estamos matando ela aqui. Sem estudar um negócio que vai acabar, entendeu? Mas se então, você quiser entrar no barco... Eu acho que justamente você tem que estudar para ela acabar. Porque, como eu disse, não sou arquiteto, né? Esse Rodrigo é um monstro, ele vem com umas frases assim que... Cara, eu estudo muito Dilma, velho. Dilma, pra mim, é referência de frase. Chegou na meta, dobra, né? Não, o que eu quis dizer com isso? Você, como desenvolvedor, como engenheiro de software, quanto mais você estuda para entender mais este mundo de arquitetura, menos você vai precisar de um arquiteto. Então, você vai estar contribuindo para que essa área morra. E, assim, por exemplo, eu não trabalho numa área de arquitetura, nunca trabalhei, mas hoje eu teria total conforto em participar. Não teria problema nenhum. Pela experiência, pela vivência, pela visão. Hoje eu não tenho mais visão só do software. Eu não tenho visão daquilo que só o negócio quer e abaixa a cabeça e sai codando. Hoje eu tenho a visão mais ampla, eu tenho a visão de que como eu posso desenvolver para acoplar com aquela outra área, ou como eu posso desenvolver o meu software para que no futuro, se alguém precisar usar, ou se alguém precisar se acoplar aqui, como o cara vai chegar. Então, pense em segurança, em reutilizar, código reutilizável. Então, pela própria experiência e, cara, e livro por livro. Você pega referência aí da galera que é arquiteto, os caras falando, ó, vai por esse caminho, lê esse livro, que você começa a entender mais sobre conceitos e metodologias
que, cara, muita gente já quebrou a cabeça e muita gente já achou a maior parte das soluções aí de coisas que você nem sabe ainda que vai precisar. Então, quando você já tem esse tipo de coisa em mente, quando você já sabe pelos perrengues que as pessoas já passou, já, né, e qual foi a solução dos caras, então, cara, para você se tornar um arquiteto é 2 pulos. Respondendo também, né, essa questão que eu mesmo fiz, né? E não te perguntaram, não. Mas eu me perguntei. Eu acho que tem um caminho, pelo menos para mim, igual o Marcelo falou, né? Para mim funcionou o seguinte: quando eu comecei a desenvolver, eu lembro que um professor ele falou assim, cara, todo software, todo código que você for escrever, tenta pensar nele o mais abstrato possível, o mais genérico possível, vamos dizer assim. Então, tipo, eu acho que eu culturalizei assim, eu nasci assim no mundo do desenvolvimento. Então, ao invés de eu chumbar uma string, por exemplo, eu já sabia que ia vir como parâmetro, sabe? Tipo, não, mas o nome é esse, põe a string aí que nunca vai mudar. Nunca vai mudar. Nunca! Cara, vai mudar, mas assim, no outro dia vai mudar. Então, pensar genericamente em possibilidades do próprio crescimento do software, acho que me levou num caminho natural para estudar arquitetura. Eu fiz um MBA de arquitetura, de software, e acho que acabou sendo um caminho natural para mim. Então, para quem está pensando em ir para arquitetura, mesmo que a área não vai morrer tão cedo, eu não sei se tem, né? eu não sei se tem curso especificamente de arquitetura. Eu sei que tem MBA, pós-graduação, né, sobre arquitetura de software e arquitetura de soluções, né? Tecnicamente são um pouquinho diferentes. Então, quem está pensando em ir para essa área vai nesse sentido. Mas se você ainda não está, nem fiz faculdade ainda, eu comecei aqui agora. Cara, pensa sempre abstrair ao máximo o seu código. Pegando um exemplo, cara, você aprendeu a fazer o Hello World, legal. Tem um string chumbado ali fazendo o Hello World. Agora você vai receber a mensagem como parâmetro e escrever na tela. Pô, legal. Só que ao invés de receber a mensagem de exibir, trata a string antes, para ver se o cara não está fazendo injection, por exemplo. Putz, mas ao invés de uma string só, já recebe um array, porque pode vir mais de uma informação. Então você não precisa reescrever o código depois e melhor. Sabe assim, você começou pequeno, um pensamento pequeno, mas que já virou um negócio genérico o suficiente para você integrar outros módulos. Ah, tá bom, não é mais array, então recebe agora um JSON, por exemplo, você está fazendo isso numa API. Ou seja, qualquer sistema vai mandar uma mensagem para você que você vai cuspir na tela. Então você já está multiplataforma, multiplataforma não, né? Depende da linguagem que você fez. Mas você já está genérico o suficiente para tornar esse seu código, que é um Hello World, integrável e até flexível, dependendo do que você vai fazer. Não, chumba aí o Hello World, porque nunca vai mudar essa mensagem. Cara, você vai entregar o código e ela vai mudar. Porque o negócio muda rápido, o negócio é muito ágil. E é exatamente isso que você falou, mano. É abstração. Eu sei, eu sou foda. Se você pensar desde o começo com abstração e orientação a objeto e levar isso para sua vida, não no código, para a vida. Para a vida. Você tem muito a ganhar, tem muito. Então, se você tem uma base forte de orientação a objeto, cara, você vai conseguir desenvolver sistemas aí, arquitetar sistemas muito fácil, porque você usa os mesmos princípios. Você tem essa cabeça, já vai pensando que aquilo vai mudar, vai pensando que aquilo ali pode ser alterado, pode ser, sei lá, pode sofrer alguma outra interferência. Então, quando você já desenvolve assim, você vai ter menos retrabalho lá na frente. Então, cara, leve abstração e orientação a objeto para sua vida e seja feliz. E um detalhe disso que você falou hoje em dia, a gente vê, o que a gente vê muito hoje em dia? Curso online. Né? Tem curso para botar camisinha até construir um foguete. Tem curso para tudo. Inclusive... quero fazer esse da camisinha. É fácil, eu te ensino. Só que assim, não tem curso de arquitetura. Tem poucos. Eu tenho, do mundo digital aí, eu tenho um colega aí conhecido que tá, até comentei com o Marcel, né? Tá fazendo vídeo e tudo mais. Ou seja, cada vez mais estamos formando programadores. Pessoas que sabem fazer Hello World. Cadastro, CRUD, não interessa, a melhor linguagem, não importa. Mas ele sabe fazer aquilo. Ele não pensa que aquele software vai crescer, vai evoluir, abstração, orientação a objetos, que você falou. Aliás, se você usar bem a orientação a objetos, a quantidade de ifs do seu código reduz em 80%. Tem uma campanha aí anti-if, por exemplo, que se você usar a parte de orientação a objetos corretamente, bonitinho, como deveria usar, você eliminaria os ifs do seu código. E if, que para quem não sabe, né, complexidade ciclomática, vai diminuir desempenho e tal. Isso numa grande escala pode trazer um impacto negativo aí. Mas assim, é o que você falou. Tem um padrão de um design pattern que fala sobre isso. Exato. E assim, o ponto cada vez mais a gente está pegando a base, né?
a gente está formando muito programador. Muita gente que sabe escrever código. E pior do que era antes, porque antes a gente programava mais do que hoje, que tem muito framework pronto. Então os programadores de hoje tendem a ter um pensamento, uma lógica diferente do que tinham os do passado. Porque tinha que codificar muito mais. Então, contradizendo o Marcel de novo, vai demorar muito para morrer isso, porque a gente não está formando arquiteto. Não, eu também acho que vai demorar muito, e é aquilo que vocês estavam falando, né? Eu acho que o importante é não estudar e ter muito débito técnico na sprint, entendeu? Deixa o PO lá se virar lá com o débito técnico, entrega coisa nova ou arruma o que já entregou, né? Tô passando por isso. Por quê? Porque não tem uma área de arquitetura. Vai ter uma sprint só de débito técnico. Não, então, mas assim, pegando esse gancho aí que o Marcelo falou, hoje, como segurança, a gente já tem sprint para correção de vulnerabilidade. Porque assim, ninguém olha para código seguro. A gente desenvolve para o negócio, às vezes com o melhor componente, com uma área de arquitetura. Mas ninguém olhou assim, puta, esse código aqui vai sofrer um SQL injection, hein? Puta, esse código aqui tá vulnerável. Aí, ou seja, o que tem que fazer? A hora que você passa um scan besta que seja no código, vem lá, X vulnerabilidades. E aí, o que acontece com as vulnerabilidades? Elas vão continuar lá, porque o negócio não vai parar para corrigir essas vulnerabilidades. Seja uma ou seja 10. Ou N. Isso daí tem que entrar. Isso daí tem que entrar. Acho que a gente teve um episódio que a gente conversou sobre isso, que era sobre processo. Isso daí tem que entrar em processo. Vai ter esse episódio futuro, você tá dando spoiler, mano. Você é burro, hein? Eu acho que teve. A gente conversou sobre isso. Ô, Marcelo, tem uma vaga no podcast aqui, mano. Vai sair um cara aí se você quiser. Mas eu preciso só do microfone, velho. Esse fone da CPTM aqui não tá dando, não. O Cássio Banca. E daí seria uma área de arquitetura mesmo que ia definir isso, sei lá, que quando você fizesse o merge request do seu código, ele já ia passar pelo scanner e falar, mano, ó, rejeitado, sai daqui, corrige aí seus problemas de segurança. Mas aí o que vai acontecer? Vai vir um gerente desesperado porque ele prometeu para aquele dia. Precisa entregar. Aí vai acontecer o quê? Desliga o scan. Aceita o merge request e foda-se. Eu nunca vi isso acontecer. A gente tá falando de débito técnico, né? Porque assim, você vai chegar no PO, o PO vai falar assim, o que você precisa? Entregar coisa nova ou arrumar o que você já entregou? Mas se eu não resolver o débito técnico, cara, isso aqui não escala e assim, vai continuar a reclamação, os indicadores vão continuar ruins. Mas, cara, eu preciso entregar coisa nova. Se eu não entregar coisa nova, isso aí não... Tipo, joga para baixo do tapete lá a complexidade do código. Eu vou fazer uma pergunta para você. Injection. Você acha que a gente tem que começar a mentir mais para a PM? É tipo, você como o técnico, você sabe que você precisa daquilo e o cara vai falar, eu preciso subir, não sei o que, e você fala, não consigo subir sem isso. E daí Qual o cara... PM? Qual PM? Porque na Blitz você mentir é embaçado. Tapa na cara aí. PM, você não pode mentir. Você falar a verdade, já tá apanhando, imagina você mentir. Chicote de mão, né? Então, assim, experiência, tá? Eu já venho de algumas empresas trabalhando com metodologia ágil, e eu acho que quando você tem um time empoderado ali, o próprio PO, né, as próprias figuras, digamos assim, não tão técnicas, eles sabem que é necessário você, muitas vezes, dar um passo atrás e resolver algo que teve um débito técnico ou que você usou uma estratégia de uma arquitetura mais emergente, assim, para resolver o problema ali. E muitas vezes ele entende aquilo e ele sabe que para ele dar o próximo passo, ele precisa voltar um passo anterior e resolver. Mas aí eu acho que isso aí eu acho que é até uma dica de um outro episódio que vocês podem fazer e tal, se vocês já não fizeram, enfim, mas descendo mais nesse detalhe, aí eu acho que é a maturidade do time, né, em si, né, de você não necessariamente ser o cara ali de qualidade, ou você tá numa posição de DevOps, né, e você falar assim, não, realmente faz sentido, cara, tipo, esse produto aqui, ele precisa de um pipeline redondinho, ou preciso voltar para arrumar um débito técnico. Acho que isso aí é uma coisa que o time maduro o suficiente, ele consegue ter essa noção para você não ficar bypassando um PO ou ter que convencer o desenvolvedor a resolver alguma coisa, né? Igual você disse sobre a maturidade, porque se o PO
ele acompanha realmente o time e ele tem métricas ali, ele vai ver que aquele processo que você está colocando é para justamente te ajudar, para ganhar velocidade, não é para tirar velocidade. Às vezes você tira aliás, você perde um pouquinho de tempo para passar o seu código ali por segurança e corrigir ele, e você vai ver que você ganhou, sei lá, fatorial, sei lá que porra que é, exponencial lá na frente, né? Porque para você resolver um problema de segurança, ele é muito mais custoso para a empresa. Então, se você perdeu 2 minutos corrigindo um problema de segurança lá, enquanto você estava desenvolvendo o código, o que você ganhou lá na frente, tipo, se o cara não mensurou isso, então para ele é perca de tempo mesmo. Porra, tô perdendo 1 minuto aqui para mexer, se eu podia subir 100. Aí, se o cara tem métrica, se o cara realmente está interessado em mudar a empresa, em tornar ela melhor, ele vai ver que aquilo é importante. E o cara não tá falando por falar, porra, não, sou bonitão, quero colocar um processo a mais aqui na minha. Cara, não é porque eu quero, é porque precisa. Nossa, essa frase foi ótima, não é porque eu quero, é porque precisa, o bem maior. Qual é o bem maior? É a porra do negócio. Então faz o negócio andar direito. E esse ponto você colocou bem macro, né? Eu entrego 10 features novas ou corrijo uma vulnerabilidade? Cara, 10 features novas podem ser 10 vulnerabilidades novas. Que com certeza serão. E quando se você corrigir essa uma vulnerabilidade, ela pode impedir sua empresa de falir, dependendo da vulnerabilidade que seja, dependendo da exploração que seja feita, né? Lógico, bem grosso modo. Então, às vezes, corrigir esse cara e educar para que o código seja mais seguro, mais limpo, etc, com padrões, talvez aí você eleva o nível de maturidade e do próprio time e da empresa como um todo, né? Aí o PO vai enxergar o valor daquilo, o gerente, o usuário, etc. Mas fica relaxado que eu acho que o Marco Civil aí vai enfiar isso pela goela das empresas, eles vão aprender a trabalhar com segurança. LGPD? LGPD. Então, olha, eu não sei, viu? Não sei. Eu sei que eles estão prorrogando. Enquanto estiver prorrogando, beleza. Agora, quando chegar o momento dos caras toma na bunda das empresas, quando os caras começarem a perder milhões, aí o pessoal, opa, cadê a segurança dos códigos? Eu concordo plenamente com você, cara. O brasileiro, como um todo, assim, ele aprende pela dor, né? Então, acho que quando realmente as empresas começarem a tomar processo, começar a ter perda financeira aí, começar a realmente pegar para a empresa, eu acho que vão levar bem a sério, né? Acho que o caso pode descer um pouco mais um detalhe disso, né? Enfim, a visão que ele tem de algumas empresas que estão um pouco mais maduras nessa questão e estão mais preparadas, digamos assim, para isso. Mas respondendo por mim, assim, a maior parte das empresas que eu passei, assim, essa parte era bem fraca, assim, ser bem honesto. Não, eu acho que tirando o banco por já ter uma série de regras de banco central, de legislação e tal, que ainda assim, se a gente for parar pegar no nível da LGPD, por exemplo, exceto o banco, que ainda não está 100% preparado, vai ter muita adequação, o restante, cara, só lamento. Só lamentos. Duas coisas para falar para vocês. Porque assim, é muita regra. E assim, o fato de estar adiando aí por questão da pandemia e tudo mais, até entrando no outro tema já, né, pra gente encerrar, tá ajudando a galera, assim, mais tempo para você se preparar o máximo possível. E lógico, a lei tá em vigor amanhã, você já vai ser multado. Não vai ser assim, né? Vai ter um prazo, etc. Mas é muita coisa. Você tem empresas inteiras para mexer com base de LGPD, desde a recepção à diretoria, que assim, a mexida é tão grande que uma hora ela vai ser afetada, entendeu? Por isso que até o prazo para se adequar e tal vai ser grande, mas tema para outro episódio isso daí, né? A gente anda muito no jeitinho, né? Tudo é jeitinho. Bom, nos Estados Unidos os caras têm uma cultura muito forte de processar, né, a galera? Tipo, você como... Então, imagine isso acontecendo aqui. Você vai lá num site, entra no site, pede seus dados. Cara, não consigo tirar seus dados. E você meteu o processo. Porque agora com LGPD aí, você vai poder fazer isso, né? Então, imagine isso acontecendo. Todo usuário entrando lá na sua empresa, pedindo os dados e não conseguindo. Ou encontrar vazamento de dados através da sua empresa e processando. Vou dar um exemplo, não sei se o Marcelo sabia disso, ou o seu Rodrigo, mas eu vou dar um exemplo do nível de impacto. Vamos imaginar que a empresa tem os processos redondinhos, tudo bonitinho. Uma empresa que não seja banco, tá?
Uma das leis lá e tal é a questão do direito em esquecimento, né? Então, uma vez que o usuário falou, cara, eu quero que apague meus dados da empresa, a empresa fala, beleza, tá aqui, apaguei. Aí eu te pergunto, uma empresa que tem um processo de backup, por exemplo, ela faz o backup dos dados e guarda num backup frio, né? Numa fita e tudo mais, e leva para a geladeira de alguém, na casa de alguém. Ok. Apagar os dados significa apagar do backup. Aí eu te pergunto, qual empresa, exceto o banco hoje, e outras grandes, mas tem a maturidade de fazer backup e de testar esse backup? Porque assim, beleza, apagou os dados do usuário, aí um dia vai dar um problema na empresa, vai precisar restaurar um backup daquele. Restaurou. O que vai acontecer com os dados do peão? Volta pro... E aí? E aí? Então, assim, o nível de maturidade, de processo, IT, o COBIT, melhores práticas, cara, chame como quiser, que tem que estar implementado para esse processo que eu falei agora, de apagar o backup, funcione, já é absurdo para, sei lá, 80% das empresas do Brasil. Fala aí, Marcel, não é? Quem faz backup? Começa aí, quem faz backup? Pode falar que quando você tem uma empresa com uma maturidade legal de backup, é difícil mesmo, viu? Ainda mais restaurar o backup e apagar os dados de lá. E pior, financeira. Exato. Aí onde tá o... Beleza, restaurei o backup, mas o dado do cara que pediu para apagar por conta da lei tá em 10 backups diferentes, porque tem backup do backup. Mano, eu trabalhei em empresa que o cara foi restaurar backup e o backup tava corrompido, nunca foi testado. Você acha que esse cara vai apagar o bagulho? Eu passei pelo Facebook, eu passei por isso aí com o Facebook. Eu excluí meu Facebook, mandei ele excluir meus dados, mano, reset geral, resetei. Aí, alguns anos depois, falei, eu vou entrar de novo no Facebook. Aí eu coloquei meu e-mail, abriu tudo, tinha tudo, como se eu nunca tivesse nem saído do bagulho. Ué, eu tinha deletado, mano, eu tinha deletado, tinha resetado. O processo de delete deles, acho que é 30 dias, mano. Tipo, tipo, foi o tempo, eu recebi resposta, falando, não, agora beleza, agora não tem volta. Aí, já quer mesmo? Já era, hein? Não, ele fica perguntando, fica tem certeza? Ó, 30 dias, aí, ó, 15 dias, mano, você vai perder. Aí, quero deletar, vai embora. Aí, passou, acho que, sei lá, uns 2 anos, 3 anos, não sei. Aí eu coloquei o mesmo e-mail e abriu tudo. Que bonito. É porque eles armazenam tudo na nuvem, aí ele restaurou da nuvem. Que nuvem? Que nuvem é essa? Bom, beleza, acho que falamos bastante, caminhando para o final aqui. Vocês querem fazer algum comentário adicional, despedir, dar tchau? Acho Marcel, que aquele famoso do grande pensador, né? Qual? Use conhecimento. Vamos matar a arquitetura. Sim, bom, só para... Acho que quem ficar com preguiça de ver o episódio inteiro e falar assim, cara, deixa eu só arrastar lá pro final, lá que eles vão resumir tudo, né? Eu acredito que realmente a figura, né, de arquitetura, o arquiteto, ele vai morrer no longo prazo, mas eu acho que para isso, né, vai ser necessário algumas figuras aí, tipo, você ter um mindset da empresa, né, que é algo tá meio enraizado assim já, né, nessa figura de arquitetura. Em algumas atividades hoje, né, no caso de PMs, né, tipo aquele cara que é mais enterprise, vai, digamos assim, mais estratégia, eu acho que o PM consegue fazer um pouco isso. E o cara que é mais solução, acho que tanto os tech leads, né, como a área de engenharia, eu acho que acaba resolvendo isso, né? Mas é bem aquilo que o Rodrigo comentou, né? Acho que mais para chegar nesse nível você tem que ter uma maturidade dos times grande, né? Para quem tem um time de arquitetura hoje, na empresa que tem um time de arquitetura, e a gente mesmo, né? Como arquiteto, meio que fazer com que isso acabe, entendeu? É até engraçado falar isso, que eu falo assim, pô, eu tô matando a minha área, né? É uma parada meio maluca, né? Você pensar. Mas é aquilo que falam, né? Que tecnologia, na verdade, você vai ter várias funções, né? Você vai ter vários cargos durante a sua trilha ali, né? E eu acho que vai ser praticamente isso, né? O cara que ele não quer descer tanto no detalhe, não quer codar, o cara que tipo, quer ficar mais no alto nível, ele vai virar um PM, e o cara que não quer tirar a mão do teclado, vai, digamos assim, ele vai virar um tech lead, vai virar um engenheiro, enfim. Acredito que mas vai demorar
alguns anos, é difícil chutar, mas acho que até lá pode ser que o DBA morra também. É um sinal, né? Se você vê o DBA morrendo, aí você, opa, será que então... Opa, é agora, hein? Arquiteto é o próximo? Só falando do pattern lá, que eu pesquisei aqui e vi, né? Aquele lá de matar o if, é o RIP, que é o replace if with polymorphism. Isso, então, polimorfismo, isso aí. Então, só para deixar aí, pronto, foda-se. O que é polimorfismo? É igual o camaleão, que ele muda de cor? Dá para ter um episódio só sobre isso. Sobre design patterns, boa, depois a gente fala disso. Bom, então é isso. Você ouviu sobre arquitetura de software, né? Se o papel do arquiteto ainda é relevante, não é? No fim, a gente concluiu que você tem que pegar o tijolo, o cimento e construir sua casa, e foda-se se vai cair ou não precisa de engenheiro, de nada disso. E... Então, olha só a conclusão disso, usando essa analogia. Se você quer construir sua casa sem um arquiteto, estude ao nível de um arquiteto, que daí você vai lá e constrói sem precisar do arquiteto. Mas aí você vai ser arquiteto. Pedreiro. Modera o pedreiro, né? Mas aí você vai ser arquiteto, então o arquiteto não morreu. Eu não sei que fim. Bom, nesse episódio sem fim, virou loop. A gente travou o episódio, deu loop infinito no episódio. A gente não sabe se acaba ou não o arquiteto. Mas como diz o Rodrigo sempre no final, busque conhecimento, como diria o grande ET Bilu, e talvez você chegue a algum lugar. Esse foi o episódio número 27 do DevSecOps Podcast. Eu sou Cássio Batista. Rodrigo Balbino. E nosso convidado, Marcel Pacheco. Muito bonitinho. Então é isso, gente. Muito obrigado. Você está sendo muito educado. Olha o cabelo, hein? Falou. Top. Só dá stop no áudio aí, Marcel. Ixi, eu não tava gravando. Mano. Fala um bagulho dele. Não, depois que eu dou stop aqui, eu vou aonde? Você falou? Tem um esporte? Vai arquivo, exportar. Exportar. MP3 ou WAV você quer, arrombado? Pode ser WAV. É que depois eu converto em WAV. Aí vou colocar o título aqui, que episódio... Não, pode pôr só seu nome. Só seu nome. Eu vou 26, te dar um link, né? 26. Não. 27. Eu vou te dar um link aí, Marcelo. Você upa lá. Tá, pera aí, deixa eu colocar algum lugar. Deixa na área de trabalho mesmo pra lembrar. Bom, beleza. Aí tem aqui, editar etiquetas, alguma coisa. Não, só dá ok. Dá um ok aqui, já era? Já. Pera aí que vai demorar aqui, hein? Tempo restante, 2 minutos. É rápido. PC da Xuxa, né, mano? Esse pense bem do caralho aí. Pô, deu 1 minuto e 3, 1h03, cara. Foi bom, você falou que não era pra fugir muito de 1 hora. É isso aí que a gente gasta mesmo. E o meu que eu exportei, não sei onde eu salvei. Por isso que eu já coloquei na área de trabalho já. Então, eu também, será que eu não... acho que eu não dei outro ok aqui, peraí. Não, mano. Exportar, WAV... O meu de exportar... Ah, não, eu pus na outra unidade aqui, até gelei agora, você é louco. Olha o SSD aí te bugando. Ah, tá aqui, ó. Vai subir onde isso aí no drive? Você vai mandar um link de um drive pra eu subir? Vou, tá aí no chat aí, ó. Cadê? Abrir conversa. Cássio está digitando.